Ninguém sabia que Samuel estava chegando naquela casa. Até porque não há povo mais organizado do que o povo judeu. O povo judeu tem horário do café, tem horário do almoço, tem horário de fazer as orações, as refeições. E aquela oração e aquela refeição que estava sendo feita naquele momento não era uma oração e nem tampouco uma refeição que foi preparada de última hora. O judeu aprendeu desde o início que tudo deve ser preparado de maneira antecipada, tem que ser preparado antes. Tanto que a parábola que é tão usada no ramo da escatologia bíblica, para trazer um despertamento espiritual para a igreja no Novo Testamento, a mais clássica para nós é falarmos da parábola das 10 virgens, mas não é para a igreja a parábola das 10 virgens. A parábola das 10 virgens é para Israel, é para os judeus. É por isso que ali eles falam de uma preparação. Ou seja, se o noivo chegar e vocês forem comprar azeite, na hora que ele chegar não dá tempo. Então vocês têm que estar sempre preparadas, porque ele pode chegar a qualquer momento. Então o judeu sempre foi muito ético com a questão de organização. Acho que o Jonatas é um pouco de judeu. O judeu sempre foi muito antecipado com a organização. Eles não faziam umas coisas de última hora. Então Samuel não havia avisado que ele ia até a casa de Jessé. Se ele não avisou que ia até a casa de Jessé, por que Davi não estava na casa na hora da comida, se ele fazia parte da família? Por que Davi não estava junto da casa, se Davi também era filho de Jessé? Davi não estava na casa porque Davi não era importante para aquela família. Davi exercia a função pastoral, ele não fazia parte do exército de Israel. É tão verdade que ele não estava no dia que Golias estava ameaçando a Israel já por 40 dias. Justamente no período que o judeu recitava o Shemar hebraico, no período da manhã e da tarde, orando para que Deus desse paz a eles. E algumas pessoas dizem que Golias trazia medo para Israel, e o povo de Israel era um povo medroso, porque não tinha coragem de guerrear contra Golias. Na verdade, quando o povo de Israel olhava para Golias, ele sentia um pavor muito grande, porque provavelmente a pessoa que carregou a arca de Deus nas costas, depois que os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram, provavelmente foi Golias que levou lá para a terra de Dagom. Deus quebrou a sua própria lei, que somente o levita poderia carregar a arca, porque Deus tinha um plano, e o plano de Deus seria exaltar alguém que sempre estava no deserto, apacentando as ovelhas malhadas de seu pai. Então quando Golias desce no vale, porque a Bíblia diz que Israel, eles acampam em um monte da banda da Além, e os filisteus em outro monte da banda da Quem, e no meio deles havia um vale, e por 40 dias Golias desceu no meio do vale e desafiava Israel, e ninguém tinha coragem de lutar contra Golias, porque a história percorria, provavelmente, isso não é lenda judaica, isso aqui é uma observação textual da Bíblia. Quem foi que levou a arca depois que Ofni e Finéias morreu? Porque quando eles estão brigando, que os filisteus começam a matar um bocado de judeu, Ofni e Finéias lembram-se da arca da aliança, e eles dizem: vamos lá na terra de Siló, vamos buscar a arca e vamos trazer para o meio do campo de batalha, porque quando nós trazermos a arca para o campo de batalha, Deus vai nos dar vitória. Quando eles trouxeram a arca para o campo de batalha, eles começaram a ovacionar e gritar. Os filisteus ficaram perguntando o que aconteceu lá, e algum filisteu mais maduro disse: provavelmente eles trouxeram a arca. E quando eles trazem a arca, a história da arca diz que a glória de Deus se manifesta. Mas desse dia não foi a glória, foi a vergonha. Deus não trouxe glória, porque para homens como Ofni e Finéias, Deus não tem glória para revelar.
Homens como Ofni e Finéias, Deus não tem unção para revelar. Homens da qualidade de caráter, como Ofni e Finéias, Deus estabelece a desonra. Deus estabelece completamente a vergonha para eles. A arca de Deus não trouxe vitória se não tinha um levita ali, não tinha um sacerdote. Quem foi que levou a arca para a terra de Dagom? Provavelmente foi Golias. E por que que Deus abriu um precedente na sua própria lei? Deus abriu um precedente na sua própria lei, porque depois de um tempo haveria uma outra guerra. E aqueles que humilhavam um jovem chamado Davi, que não podia comer na mesa com a família, que era pastor de ovelhas, que estava no deserto apacentando as ovelhas, que era desprezado, Deus daria a ele a elevada honra de vencer um homem que até então ninguém nunca teve coragem de nem mesmo olhar para ele. E esse homem era Davi. Davi levava pão, queijo para os seus irmãos. Todos os dias ele ia e voltava e sofria humilhação dos seus irmãos. Seus irmãos olhavam para ele e diziam: o que você veio fazer aqui? Você veio tirar o sarro de nós? Com quem que você deixou as ovelhas de nosso pai? E por mais confiança que o homem tem em Deus, a ciência, a psicologia prova isso. A opressão vai entrando na mentalidade do ser humano, é tão real que a própria Bíblia afirma antes da ciência, dizendo que a opressão faz até o justo perder o juízo. E Davi tinha tudo para ficar doido, porque a opressão era muito grande. Sofrer humilhação de quem é de fora, tudo bem. Agora sofrer humilhação do pai, sofrer humilhação dos próprios irmãos, isso aí é coisa terrível. Mas isso aí é coisa de crente. Porque foi José que foi jogado em uma cova pelos seus próprios irmãos. Foi Jefité que foi jogado para fora de casa pelos seus próprios irmãos. Foi Davi que foi humilhado pelos seus próprios irmãos. Isso aí é coisa de crente. Isso aí é coisa de obreiros. Isso aí é coisa de denominação. Mas no reino de Deus isso não existe. O que é humilhado é o que Deus vai exaltar. O que é desprezado é o que Deus vai honrar. Porque no reino de Deus as coisas são diferentes. Davi era humilhado pelos seus irmãos, mas mesmo assim ele obedecia seu pai. Ele levava o pão e voltava. Ele levava o pão e voltava 40 dias. E 40 dias Golias humilhando o povo de Israel. Mas quando Davi viu aquela humilhação, Davi olhou e disse assim: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Porque quem muito está preocupado com a honra dos homens, porque a proposta de Saul é: quem descer lá e matar, vai casar com uma filha minha, Mical, não vai mais pagar imposto em Israel. Então todo mundo não queria pagar imposto, todo mundo estava preocupado com o dinheiro, todo mundo estava preocupado em casar com a jovem Mical. Eles estavam preocupados com a honra terrena, mas Davi não estava preocupado com a honra terrena. Porque quando o homem se preocupa com a honra terrena, ele se esquece daquilo que a lei de Deus estabelece. E o que a lei de Deus estabelece é saber confiar no Deus que nós servimos, que manda no céu, manda na terra, manda nos poderes e manda no homem. Deus está absolutamente no controle de todas as coisas. Então Davi lembrou-se da aliança que Deus fez com o seu próprio povo. Quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? O que é o pacto da circuncisão? O pacto da circuncisão é a aliança abraâmica. Ao 8º dia, o homem que nascesse, desde os homens aos animais, cortava o prepúcio que cobre a glande, que cobre o órgão genital do homem, chamado em aliança na língua hebraica de Berit Ben Hatarim, que é a aliança das partes cortadas. Ou seja, esse povo é meu, é exclusivo, então eu os cortarei daquilo que está em relação à idolatria, à imoralidade, à perda da comunhão, e eles serão exclusivamente meu. Mas eu vou fazer coisas tão extraordinárias por meio do povo de Israel, que aonde eles passarem, eu vou fazer coisas extraordinárias. Então Deus provou
revelou a sua glória por meio de Israel. O mar vermelho se abriu, Deus matou o filho de Faraó, Deus mandou praga no Egito, Deus destruiu a terra de Ai, Deus derrubou as muralhas de Jericó, Deus abriu o Jordão, Deus destruiu Acabe, Deus matou os profetas de Baal, destruiu os profetas de Azera, destruiu a Síria, fez Senaqueribe dormir, porque o povo de Israel, onde pisava o pé, Deus estava com eles. De noite Deus era uma nuvem de fogo que cobria eles do frio no deserto, e de dia Deus colocava uma nuvem que aquecia eles, ou melhor, que cobria eles do calor, e Deus disse assim para eles: eu vou guardar vocês da entrada, na saída, porque eu sou Deus de Israel. Davi se lembrou do que os seus irmãos não se lembraram, porque eles não tinham tempo para pensar na lei de Deus, porque quem está envolvido com as coisas da terra não tem tempo para lembrar do que Deus falou. Então a proposta do homem é melhor do que a proposta de Deus para ele. O que vale para ele é o que o homem disse, não o que Deus falou. Então ele quer essa honra. Mas quando Davi se lembra da aliança abraâmica, ele diz: quem é esse incircunciso? E ele diz: hoje mesmo